Senhoras e senhores, quase que eu não gravo esse vídeo. E daqui a pouco eu explico por quê. Afinal de contas, não tem como ignorar a letra desse ícone do metal e hino do Iron Maiden. Agora, se você quer ficar chocado pra valer, você vai ter que esperar até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos e também sou fundadora do Fluency Factor. Então se você quer entender um pouquinho mais sobre o meu curso, é só clicar no link que tá aqui embaixo. E não, essa não é a primeira música do Iron Maiden que nós trazemos aqui no canal para estudarmos e dissecarmos inglês, então eu já vou deixar a playlist aqui embaixo pra vocês. Então você tá mais do que convidado a maratonar o canal. Assim como eu falei, eu até demorei um pouco pra trazer essa música aqui pro canal, porque eu sempre fiquei um tanto quanto incomodada com algumas frases. Principalmente to kill an unborn in the womb. Pra mim isso sempre foi muito pesado. Gera aquela repulsa, né? Não vou negar. Mas como eu já disse anteriormente, se você acompanhar Iron Maiden, você também já sabe, essa música, a letra, não é pesada à toa. Então a gente vai inverter um pouco a sequência das coisas. Nós primeiro falaremos do contexto da letra pra depois analisar a letra, beleza? Claro que eu tenho vários comentários pra fazer em relação a essa música. Então, antes de qualquer coisa, essa música, 2 Minutes to Midnight, faz parte do 5º álbum da banda, o Powerslave, que foi lançado em 1984. E quem escreveu essa bela canção foi o Bruce Dickinson e o Adrian Smith, que são os meus parceiros. E caso você já tenha se perguntado ou não, o Iron Maiden, ele traz muito da história do planeta Terra em suas letras, e essa música não foi diferente. E essa música em específico é um protesto contra guerras no geral. Ao longo da aula de hoje, vocês também vão entender sobre quais guerras eles estão falando, mas já vou deixar aqui, né? Tenho que falar, especialmente o medo que vem da guerra nuclear e também daquela confusão ali da Guerra Fria. Então por isso eu tô passando aqui pra te lembrar que sim, essa música tem esse assunto, fala sobre guerra e talvez seja um tópico sensível pra algumas pessoas, então tenha isso em mente antes de continuar assistindo esse vídeo. E uma curiosidade muito interessante foi que o Bruce Dickinson e o Adrian Smith não demoraram nem 20 minutos pra escrever essa letra. Maluco, né? Maluco. E esse é o momento ideal para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também ativar o sino de notificações, porque nós temos vídeos toda semana e dicas de inglês, na verdade, todos os dias. Então, tá esperando o quê? Se inscreva aí. E aproveita para pegar uma água, porque a aula começa agora. Kill for gain or shoot to maim, but we don't need a reason. Então, kill for gain é matar para lucrar, or shoot to maim, ou atirar para mutilar. Falei que essa letra não é leve, vem comigo que você vai entender onde a gente vai chegar. Calma! But we don't need a reason. Mas a gente não precisa de um motivo. E aqui nessa primeira parte a gente tem o uso de for e do to, que é uma dúvida que muitas pessoas têm no inglês. E essa é uma linha que é interessante da gente interpretar. Quando a gente tem kill for gain, é matar com o objetivo de ganhar, certo? Ou seja, matar aqui nesse contexto é lucrativo, contexto de guerra, mais uma vez. E shoot to maim é matar para mutilar. Então, o for no inglês geralmente está associado com algum benefício. E o kill for what? Você mata pelo quê? Pelo lucro. E não para o quê? Esse é um dos usos, mas caso você queira conhecer um pouquinho mais a fundo, tem aula aqui no canal pra vocês, link tá aqui embaixo. The golden goose is on the loose and never out of season. The golden goose, a tradução literal seria o ganso de ouro, mas que em português, adaptando, a gente fala galinha de ouro. Ou seja, é um trabalho, é um serviço, é uma fonte de renda maravilhosa que nunca para de dar ovos, que nunca para de dar lucros. E eu adoro essa palavra loose, porque é solto, né? Então, quando o animal tá solto, he's on the loose, ok? He's on the loose. My dog is on the loose. Meu cachorro tá solto. Mas loose também é quando a roupa tá sobrando. For example, my pants are loose. As minhas calças estão o quê? Estão sobrando. So I need a belt, né? Então eu preciso de um cinto. I need a belt because my pants are loose. E loose também pode virar um verbo de loosen up. Para dar uma soltada, uma aliviada. Por exemplo, when the tie is very tight, you just loosen it up. Você só solta ela um pouquinho, deixa ela mais à vontade. Palavras estão me fugindo hoje. Mas não confunda loose com lose. Loose, que é mais como se fosse a palavra luz, sabe? Mas com som de S. Lose.
do que lose, com som de Z, que aí é perder. To lose, que no passado vira lost, certo? Até tinha aquele seriado Lost, quem lembra? Também é uma característica. For example, my phone is lost. O meu celular está perdido. My phone is lost. Então eu quero que a partir de agora você comece a conectar as palavras que você sabe e as palavras que são parecidas. E principalmente destacar a diferença, ou as diferenças, entre elas. Seja de pronúncia, seja de aplicação em frase, né? Seja do que for, meu amor. And never out of season. E nunca fora de temporada. Ou seja, a guerra é sempre lucrativa. E ela sempre está por aí, sempre está acontecendo de uma maneira ou de outra. Blackened pride still burns inside this shell of bloody treason. E blackened pride é um orgulho manchado, é um orgulho ferido. Still burns inside this shell of bloody treason. Ou seja, still burns inside, ainda queima por dentro ou ainda alimenta algo que está vivo, digamos assim, aceso. This shell of bloody treason. Shell, você pode até lembrar do posto shell, que é o quê? Uma concha, né? Então shell é concha. This shell of bloody treason, ou seja, essa concha de deslealdade sangrenta, ou seja, alguém que tinha lealdade, que era parceiro, que estava indo na mesma direção. Vamos pegar aí Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas aí a gente entra na Guerra Fria, né? Um contra o outro. Aí a gente pensa nos filmes do 007, espiões e não sei o que, entendeu? E querendo ou não, tem essa questão do orgulho. Afinal de contas, quem leva a maior? Quem que é a maior potência? Não tem como falar de potência mundial sem não falar de orgulho, certo? Pois é. Pessoal, presta bem nesse vocabulário e nessa palavra aqui, bloody. Blood é sangue, certo? Blood. Termina ali no D. Agora, se a gente fala bloody, bloody é sangrento nesse contexto, quando vem uma palavra depois, certo? Bloody treason, então é uma deslealdade sangrenta. Nós estamos falando de violência, ok? Mas bloody no inglês britânico é a mesma coisa que fucking. Entendeu? Então é um palavrão e não deve ser usado por aí de qualquer maneira. Tá bom? Então, assim como a gente usa o fucking, freaking, usa-se bloody na Inglaterra. E eu aqui falando o negócio, mas vocês entenderam, tá? Então, é importante vocês saberem, porque são essas diferenças culturais, ok? Here's my gun for a barrel of fun for the love of living death. Então, here is my gun. Aqui está a minha arma. Here's my gun. Mas esse here's é o que a gente usa para apresentar qualquer coisa, tá? Até mesmo quando você for num restaurante nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, se forem te servir a comida em inglês, eles vão falar here's your dish, here's your barbecue ribs, here is your Parmesan, here's your carbonara, here you go, here it is. Então aqui está a minha arma for a barrel of fun, por um pouco de diversão. Então barrel é uma medida, tipo um barril de diversão. Depois que acabou, mas é um pouco de diversão. Então aqui está a minha arma para um pouco de diversão. Pega minha arma e faz o que você quer, certo? Vamos ir interpretando do nosso jeito, pelo contexto. For the love of living death. Ou seja, pelo amor à morte em vida. E vai piorar essa letra aqui, gente. Vamos lá. Mas você quer uma referência boa de música também para dar uma inspirada, deixar um negócio mais levinho? For the Love of God, do Steve Vai. Usa a mesma estrutura. For the love of living death, for the love of God. Much lighter. Aí a gente entra no pré-refrão. The killer's breed or the demon's seed, the glamour, the fortune and the pain. Então, the killer's breed. Breed, gente, é raça. Raça de cachorro. What's your dog's breed? Qual que é a raça do seu cachorro, né? Então, the killer's breed, a raça do assassino. Então, veja bem que esse apóstrofo S no inglês causa esse pertencimento. The killer's what? The killer's wife? Não, é the killer's breed, tá bom? Não é a esposa do assassino, é a raça do assassino. E o mesmo se repete na próxima parte. Or the demon's seed. Então, demon, demônio, seed, semente. Demon's seed, semente do demônio. Nossa, que tradução legal, hein? Nossa, muito bom! Então, sempre que você ver esse apóstrofo S, não necessariamente vai ser uma contração do verbo to be, do is. Por exemplo, como he is happy, he's happy. Isso aqui é uma coisa. Também não é o apóstrofo S da contração do has,
dos tempos perfeitos, lembra? Por exemplo, he has solved the problem. He's solved the problem. Não é esse. Esse apóstrofo S não é a contração de nada. É uma estrutura que a gente usa para falar de pertencimento. Algo que pertence a alguém, ok? The glamour, o glamour. The fortune, a fortuna. And the pain, e a dor. Go to war again. Blood is freedom's stain. Don't you pray for my soul anymore. Então, go to war again. Vá para a guerra novamente. Go to war again. Again, de novo. Blood is freedom's stain. Ou seja, o sangue é a marca, a mancha da liberdade, ou seja, só existe liberdade se há sangue, né? É isso que a música tá falando. Don't you pray for my soul anymore, ou seja, não ore, não reze pela minha alma mais, ou seja, eu já sei que eu tô neste lugar de pecado, eu sei que eu estou enviando pessoas para morrer pela liberdade de quem fica, ou seja, a minha liberdade, né? E essa também é uma estrutura muito usada, se você é uma pessoa que pede orações ou, enfim, ora pelas pessoas, a gente geralmente usa essa estrutura, I'm praying for. Estou orando por. I'm praying for you, I'm praying for your health, I'm praying for your family, ok? Então, eu estou orando por. E aí você coloca o assunto depois também. E aí entramos no refrão, que já começa com o título da música. 2 minutes to midnight. The hands that threaten doom. Uau, uau, uau. Então, o título da música, 2 minutes to midnight, significa 2 minutos para meia-noite. E veja bem, queridos, nós estamos aprendendo sobre horas em inglês com Iron Maiden. Sim. Então, 2 minutes, 2 minutos, pras, to, midnight, meia-noite. E isso tá falando só de hora? Não, nós temos uma referência absurda por trás dessas duas frases. Porque o título da música, na verdade, está fazendo referência ao Doomsday Clock, que, caso você não saiba, é tipo um relógio apocalíptico. Quão próximo nós estamos do fim do mundo. Basicamente, é isso. E não fui eu nem você que definimos isso, inclusive tem um site que mostra exatamente onde nós estamos nesse relógio hoje em dia, e eu diria que é um tanto quanto preocupante. E nós vemos essa referência mais uma vez na linha de baixo. The hands that threaten doom, ou seja, as mãos que ameaçam condenação. As mãos que estão no controle, né, como se nós fôssemos fantoches dessa destruição e do relógio acabar e de acabar a humanidade. E aí repetimos. 2 minutes to midnight to kill the unborn in the womb. Chegamos na fatídica frase. Então, to kill, mais uma vez, matar. The unborn, o não nascido, in the womb, no útero. E por mais pesada que essa frase seja, por mais terrível que ela seja, nós temos uma palavra aqui que vai mudar a forma que você pronuncia outras palavras, que é womb. Womb, por mais que ele tenha esse B no final, não é pronunciado. Não é. Mesma coisa para essa palavra aqui, lamb. Lamb. Tem uma banda com esse nome, Lamb of God. O B também não é pronunciado no inglês americano. Então a gente para no M, lamb. Lamb of God. Mesma coisa para essa palavra, bomb. Bomb. We don't say bomb. A gente também não fala o B. Tudo bem? E você pode pensar que são essas palavras que têm o M e o B ao final. Se B é a última letra e ali não está a ênfase da pronúncia da palavra, a gente vai basicamente cortar essa pronúncia, ok? Então repete depois de mim. Womb. Womb. Lamb. Lamb. Bomb. Bomb. E aí, você já sabia dessa? Então, interpretando essa parte, mais uma vez, quando você tem guerra o tempo inteiro, você mata as próximas gerações, porque, enfim, as condições que as coisas são. Então, não é nem só as pessoas que vão para a guerra, mas as pessoas que acabam estando no lugar dessas guerras e não têm envolvimento nenhum direto com o que está acontecendo. Sigamos. The blind men shout, let the creatures out, we'll show the unbelievers. Então, the blind men shout, os homens cegos gritam, né? E aqui é importante lembrar que man com E é plural, não é man no singular, é man. Então, the blind men shout. Let the creatures out.
ou seja, libertem as criaturas. And we'll show the unbelievers. E nós mostraremos os descrentes, ou seja, os que têm medo ou os que não acreditam. E eu não sei se você reparou, mas unbelievers tem o mesmo começo de unborn. E aqui, gente, nós temos preposição, tá? Un é uma preposição que significa não. Então, unborn, born é nascido. Unborn, não nascido. Unbeliever, believer é crente, uma pessoa que acredita. Unbeliever, descrente, uma pessoa que não acredita, que não apoia. Então é muito importante, quando você estiver aprendendo e estudando inglês com músicas, procurar por esses padrões. É a mesma coisa do apóstrofo S. A gente viu vários aqui nessa música e eu tenho certeza que você vai ficar de olho muito mais atento para próximas músicas que você for estudar. Não só música, né? Filme, série, inglês na vida real por aí. E aí que o bicho pega nas referências do que os autores da música estão falando. The nipple screams of human flames of a prime-time balsam feast. Então, aqui, na verdade, a referência que a gente tem é a Guerra do Vietnã, que é esse povo, Napalm, e Belsen é um dos campos de concentração nazistas, Segunda Guerra Mundial. Então, o que temos aqui são as tochas humanas com gritos Napalm, então, do povo. É como o horário nobre de uma ceia Belsen, ou seja, associando crimes, basicamente, falando que uma coisa está equiparada com outra. Vou falar pra vocês que não tá confortável fazer essa aula aqui não, tá, gente? Mas espero que de alguma forma esteja sendo positivo pra vocês aprenderem inglês. E também pra vocês saberem o que vocês estão cantando no final das contas, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. As the reasons for the carnage cut their meat and lick the gravy, we oil the jaws of the war machine and feed it with our babies. Então, as the reasons for the carnage cut their meat significa as the reasons, enquanto os responsáveis, né, enquanto os motivos para a carnificina, então carnage é carnificina, cut their meat, cortam suas carnes, né, então enquanto os bonitões estão lá em casa, né, super tranquilos, né, com muita fortuna no bolso, cortando a sua carninha numa boa, and lick the gravy, e lambem o molho, né, fartura da comida, we oil the jaws of the war machine. Nós lubrificamos, né? To oil é lubrificar. Então, nós lubrificamos as mandíbulas, que a gente pode associar com engrenagens, enfim, das armas de guerra, das máquinas de guerra. And we feed it with our babies. E nós alimentamos essa máquina de guerra com os nossos bebês. Ou seja, quando os nossos filhos vão pra frente, né, pra linha da frente da guerra. Esqueci o nome técnico disso, mas é isso. Aí nós temos a repetição do pré-refrão, falando the killer's breed or the demon's seed, the glamour, the fortune and the pain. Go to war again, blood is freedom's stain, don't you pray for my soul anymore. Aí entra no refrão, 2 minutes to midnight, the hands that threaten doom. 2 minutes to midnight, to kill the unborn in the womb. E finalmente chegamos na terceira e última parte da música. The body bags and little rags of children torn in two. Essa é uma imagem muito forte, mas vamos lá. The body bags são sacos de corpos, and little rags of children seriam os trapos de crianças torn in two, separados, cortados, divididos, despedaçados ao meio. E você viu que children é crianças, né? Está no plural. Então, child é uma criança, que também pode ser traduzido como filho ou filha, tá bom? Além de criança. E children também pode ser filhos e filhas, mas também pode ser crianças. Então, child, children. Child, children. Mesma coisa de man e men. Woman e women. Shelf, shelves. Vocês pediram Iron Maiden, agora vocês ficam aqui comigo. Pera aí, que ainda tem como piorar. And the jellied brain of those who remain to put the finger right on you. And the jellied brains são os cérebros gelatinosos of those who remain, daqueles que sobraram, daqueles que restaram, to put their fingers on you,
para apontar o dedo para você. Put the finger, not their finger. Put the finger on you. Ou seja, aqueles que sobraram mesmo debilitados para te culpar. Eu não sei se você percebeu, mas jellied brains, dependendo aí do vocabulário que você está acostumado, vem de jelly. Jelly é gelatina. E outra palavra que você também pode lembrar é de jellyfish, que é água viva. Por quê? Porque ela parece uma gelatina, né? Então ficam várias referências diferentes quando a gente escuta um som. E isso é muito legal de você fazer esse teste. Nossa, eu conheço essa palavra, mas de onde ela vem? Mas é válido lembrar que jelly é gelatina. Jellied é gelatinoso, ou seja, é a mesma palavra, só que como adjetivo, como característica. E essa é uma das melhores formas, viu, gente, de ampliar vocabulário. Pensar assim, esse radical, ou seja, esse pedaço da palavra que pode ser aplicado de formas diferentes, qual que é a ação? Qual que é o substantivo? Qual que é a característica? Tem um advérbio? Nisso você vai pelo menos simplificar o seu vocabulário. Aí depois você vem aqui, deixa seu comentário e me fala pelo menos uma palavra que você pensou, já colocando esse exercício em prática aqui embaixo. As the madmen play on words and makes us all dance to their song. Enquanto os loucos, as the madmen play on words. Enquanto os loucos brincam com as palavras e nos fazem and make us all dance to their song. E fazem com que todos nós dancem ao som de sua música, né? Então, nos convencendo, ou seja, basicamente mesmo com tudo que é visível, com todas as provas, com tudo que volta da guerra, os homens loucos ainda nos convencem a dançar com o que convém para eles, né? Aceitar e concordar, talvez seja essa questão aqui. Mais uma vez, a gente não tá aqui só pra ver a questão do inglês, mas também interpretar, né, gente? To the tune of starving millions to make a better kind of gun. Então, ao som de milhares de pessoas famintas para fazer uma arma melhor. Ou seja, o foco é na arma e não nas pessoas que estão famintas. Então, starving millions são milhões famintos, né? Milhões de pessoas famintas. Starving é uma característica, certo? Mas passar fome, não estar com fome, tá? Passar fome é to starve. To starve. Então também é uma ação. Se você só quer falar que você está com fome, é I'm hungry. Ok? I'm hungry. Mas to starve é quando uma pessoa tá nessa condição de feeling hungry for a long, long time and usually don't have what to eat. E obviamente que no dia a dia, por a gente exacerbar tudo que a gente fala e sempre falar de uma forma que não necessariamente é o que é, a gente fala, nossa, eu tô faminta, né? Sendo que às vezes você só tá com fome, mas é uma fome aguda, enfim. Então a gente usa isso. I'm starving. But you can also say I'm hungry. I'm hungry. E caso você fique mal-humorado quando você fica com fome, aí tem uma adaptação, uma brincadeira que é I'm hangry. I'm hangry, que é a mistura de hungry com angry, né? Fome e nervoso. Já sabia dessa? Retomando. E aí a gente tem a repetição do pré-refrão, nós temos o refrão mais uma vez, e ao final da música, pra condensar tudo isso que a gente falou, a música fica repetindo midnight, 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 it's all night. Ou seja, à meia-noite, o fim dos tempos, o mundo explodindo e já era todo mundo, é toda noite, ou seja, todo dia. Isso sempre acontece todo dia, só que a gente não vê quando nós não estamos nesses lugares, né? Então vamos lá, pessoal. Essa é uma música muito difícil de trazer aqui pra vocês, primeiro porque ela é longa, primeiro porque a letra é muito cruel e fala de muita maldade e não gosto de falar sobre essas coisas porque eu acho que já tem muita coisa ruim por aí, mas enfim, eu acho importante Iron Maiden se posicionar e falar o que eles pensam sobre guerras no geral. E nós estamos aqui justamente para aprender com isso e também refletir. E algo que eu ia dizer antes é que esse é um hábito que a gente tem quando nós consumimos músicas que não são da nossa língua materna. Eu deixo de consumir muita música em português porque eu entendo perfeitamente o que as pessoas estão falando. E às vezes, sei lá, se eu escutar uma música em japonês, gostar da música, mas eu não falo japonês, eu não vou entender o que aquela pessoa tá cantando. E aí eu vou gostar da música pela batida, melodia, harmonia, blá blá blá, mas tem uma letra, né? Então eu acho que é muito importante a gente aprender as letras das músicas das bandas que a gente gosta, também entendendo o contexto, porque se fosse só essa música aleatória sem entender o porquê que a banda escreveu, eu provavelmente não escutaria,
né? Então, eu espero que você possa fazer essa reflexão. Tem gente que se importa com isso, tem gente que não se importa. Eu acho que é legal considerar, porque afinal de contas, você não vai sair usando a camiseta de uma banda, ou de um álbum, ou de um single que não representa coisas que você pensa, ou sei lá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, assim, essa música tá tratando de várias coisas diferentes, né? A guerra como fim lucrativo, uma indústria, um negócio. Também tá falando sobre políticos, as pessoas que estão no poder, que mandam os outros pra frente, pro frontline, e é isso. Manipulando narrativas e tudo mais, né? Até naquela parte que fala sobre eles brincarem com as palavras e fazer com que a gente dance de acordo com as músicas deles, né? Ao som de pessoas famintas. É uma letra muito bem escrita e é muito legal ver os pontos se juntando, né? O que você acha? E a terceira parte, né, da sociedade acabar sendo cúmplice por essa manipulação. E essa é uma letra interessante, eu vou pedir para que você pare para analisar, né? Então, vai lá, bota 2 Minutes to Midnight lyrics e vai acompanhando, vai refletindo sobre o que você aprendeu na aula de hoje, vai unindo os pontos e depois coloca aqui embaixo a sua interpretação. Você pode até falar o que você pensava que a letra da música falava antes e o que você acha, né, as suas considerações a partir do que você acabou de ver, porque eu vou adorar ler. A gente tem esse espaço de interação, de troca, afinal de contas não existe preto no branco nesse caso, não tem uma verdade e mentira, existem olhares diferentes, então deixa o seu aqui embaixo. Então por isso que eu falei basicamente que se você quisesse ficar chocado, você ia ter que ficar até o final dessa aula, porque eu aposto que talvez você não tinha olhado com tanta calma para cada palavra dessa música. E se você ficou aqui no vídeo até o final, sabe qual é o emoji que você vai deixar aqui embaixo pra me dizer isso? O emoji da pomba, gente, porque a pomba é o sinal de paz, certo? E chega de falar de guerra porque ninguém merece mais, meu Deus, já basta o que está acontecendo no mundo, não é não, gente? Então, vamos tirar esse trem aí e bota aí a pomba da paz e tá tudo certo. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você quer que eu continue com a nossa playlist aqui do Iron Maiden, é só comentar qual música você quer. Aqui nós já temos Wasted Years. Vou até pegar a lista, porque a lista tá grande, peraí. Então, ó, nós temos Wasted Years, The Trooper, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, Wasting Love e agora 2 Minutes to Midnight. Qual que tem que ser a próxima? Já deixa a sua sugestão aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Guys, thank you so much for being here with me tonight, this morning, this afternoon. I don't know exactly when you're watching this video, but thank you so much for being here with me and I hope to see you in the next one. E se você ainda não se inscreveu no canal, essas horas da noite você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, também ative o sino de notificações e, claro, compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão aprendendo inglês. E se é uma galera aí do rock and roll que gosta de um Iron Maiden, que gosta de um Led Zeppelin, um negócio assim e tal, a gente tem várias aulas com rock e com músicas no geral, não só rock, a gente é bem eclético por aqui, mas eu gosto muito de rock. Então assim, compartilha com seus amigos e amigas, tá bom? É isso. Thank you so much. See you next time. Bye! E gente, é o seguinte, nós vamos fazer uma votação, porque meu marido tá querendo roubar essa caixa de mim. Mentira, de mim não, da nossa casa. Apenas. Gente, socorro. Então, ele tava querendo levar essa caixa pro estúdio. Aí eu falei assim, mas nem que a vacatuça. Tem que ficar aqui em casa, não tem? Vamos fazer uma votação. Você acha que a caixa tem que ficar em casa ou no estúdio? Vota aí. Me ajuda, porque eu tô aqui te ajudando, você me ajuda, tá? Combinado nosso. Não vai me decepcionar. Primeiro de tubo. Protesto. Protesto. Nossa, que tradução legal, hein? Nossa, muito bom.